Olá, você não precisa modular uma rótula em uma estrutura onde ela vai se rotular naturalmente. Eu vejo pessoas discutindo e falando, não, mas aqui eu tenho uma estrutura que está apoiada, então eu tenho que ir lá no software e colocar que ela está apoiada. Ou, alternativamente, se você fizer o pilar assim dá muito aço, rotula ele que daí não vai dar tanto aço, ok? E isso é um erro que as pessoas cometem porque elas não predimensionaram adequadamente e porque elas não entendem o conceito de engaste parcial ou o conceito de que esforços só aparecem quando a estrutura resiste a uma deformação, ok? Mas a questão aqui, inicialmente, vou demonstrar uma situação. Eu tenho essa planta aqui, ó, que eu vou demonstrar, mas é a estrutura aqui do lado esquerdo, ok? Que basicamente é 4 pilares, 4 vigas e uma viga bem no meio. Dentro da questão, essas vigas aqui, ó, que estão ligadas aos pilares, elas vão ter um momento fletor. Isso que a gente espera, né? Porque um fletor negativo aqui. E isso que a gente espera, por quê? Porque ela está ligada num pilar que vai ter uma certa rigidez. Ok? Essas vigas aqui, a primeira questão que eu quero demonstrar aqui é o seguinte, essas vigas aqui, ó, menores, elas vão ter um momento fletor negativo muito menor. Ok? Ainda vai ter surgindo negativo no pilar, mas como o pilar tem baixa rigidez lateral, porque ele tem só 14 de espessura, ele só gera 0,23 no força média negativo, ao invés de gerar 1,56. Ok? Então, como o pilar tem menor rigidez, ele não vai conseguir gerar momentos negativos na peça, não importa que está modelado engaste total, porque vai ser um engaste total, só que ainda assim baseado numa matriz de rigidez. E uma viga sobre viga, eu preciso ir lá e rotular? Aqui entra uma questão, tem software antigo, que infelizmente tem muita gente que usa ainda, tá? A EBRQ 8, por exemplo, que vem com configurações erradas, cálculos errados, calcula torção errada e tudo mais, é um caso especial. Mas como base, olha essa viga aqui, eu não rotulei. E o que aconteceu nessa viga aqui? Tem que colocar uma escala menor de momento aqui, ó. Tá? Mas o que acontece, a viga é que sem rotular, ela naturalmente tem uma rótula, ok? Quanto de rótula? Não, isso aqui tem gasto perfeito no modelo. Por quê? Porque para essa viga gerar um negativo, bom, primeiro, para ela gerar positivo, apliquei uma carga, a rigidez dela vai resistir o positivo. O que vai resistir o negativo? A rigidez dessa viga aqui de 14 de espessura torção num comprimento considerável e a rigidez transversal dos pilares, que também tem no eixo fraco. E um pouco também a rigidez dessa viga aqui. Mas a questão é, eu tenho essa viga aqui toda para transmitir os esforços de torção e ela só vai deformar em vez de resistir. Então ela não vai ter torsor, tanto que eu posso verificar essa viga aqui, ó. Mas ela, mesmo tendo uma viga nascendo nela com engaste total, não apliquei restrição, ainda é um engaste zero, porque é um engaste baseado na rigidez. Quando a gente calcula o momento negativo, ele é baseado na rigidez do elemento portante e a rigidez da viga. Ok? Então aqui eu não precisei aplicar uma rótula e ainda assim a rótula apareceu naturalmente, ok? Agora, vai ter casos onde essa rótula não iria aparecer? Sim, tem um caso bem específico onde isso aqui não apareceria. Seria o quê? Se fizesse uma viga de 14 por 15 de altura, okay? Uma viga muito baixa, mantendo um vão considerável. O que aconteceria aqui seria o seguinte, uma viga com certeza não tem uma inércia adequada, porque é uma viga muito baixa, ok? E o que vai acontecer agora é que ela vai começar a surgir um pequeno negativo, ok? Tá? Aqui começou a surgir um negativo de 0,11, ok? Tá? Mas eu tive que fazer uma viga extremamente baixa, ok? Num vão considerável, nesse caso aqui estou falando um vão de 4 metros com uma viga de 15 de altura, ok? Tá? Então a questão é que eu vou fazer uma viga bem apertada e consequentemente essa viga aqui ficou com uma taxa de aço elevado, até porque é uma viga muito pequena, mas como ela não tem rigidez, a pequena rigidez dessa viga, a torção aqui, já começou a surgir e suportar um pouquinho do negativo, entendido? Tá? Daí a questão é, nossa, mas agora essa viga aqui entre P3 e P4 tem torsor, não tem? Sim, ela tem um momento torsor. Como que a gente alivia esse torsor? Aplica uma rótula. Não. Uma maneira que eu alivio o torsor é, eu faço a viga aqui com uma altura de 4, tá vendo? Não precisa fazer de 40, se fizesse com 30 de altura, já teria uma altura muito maior. E daí, consequentemente, ela teria rigidez para vencer o vão e, consequentemente, a rótula surgiria naturalmente.
Ok? Tá? Tanto que aqui talvez não tenha surgido, mas só de aumentar a viga de 15 para 30 de altura, aquele torsor ali, ó, já vai estar minúsculo, tipo 0,01. Ok? Minúsculo, nulo praticamente. Entendido? Então essa que seria a questão dessa peça aqui. Beleza? Tá? Ela está com uma deformação sem limite, então poderia aumentar ainda, mas a questão é essa que é a regra base. Tá? Agora, da mesma maneira, vai valer para qualquer outro elemento estrutural. E para isso eu quero demonstrar esse outro pórtico que tem aqui atrás. Na verdade são dois, porque eu quero demonstrar o mesmo conceito com dois pórticos iguais, só com seções diferentes. Tá? Mas a questão é, eu tenho, digamos, um sobrado padrão, coisa do tipo, tem um balanço aqui na cobertura, não pode ter pilares aqui, e tem um pilar que nasce aqui, pega o balanço e tudo mais. Bom, o que vai acontecer aqui? Eu tenho dois pórticos aqui, inclusive, para demonstrar isso. No pórtico modelado errado, ok? Tá, modelado inicialmente aqui, mas modelado errado porque não foi feito pré-dimensionamento, eu tenho um pilar com 8 ferros de 16. Esse pilar tem uma carga pesada? Não. Mas esse pilar acaba tendo um momento fletor pesado. Ok? Tá? Vou colocar uma escala menor aqui do Excel para a gente demonstrar a diferença, tá? Mas a questão é, colocar uma escala menor aqui, ó, para a gente verificar o crítico, mas o crítico é o quê? É que eu tenho um momento fletor muito pesado no eixo X, no eixo horizontal dele aqui, ó, tá? Vai acontecer um momento fletor pesado e, consequentemente, ele vai precisar de muito aço. Se eu rotular, vai reduzir a taxa de aço? Vai. Então eu vou rotular. Não. Por quê? Porque tem outro método para fazer isso, tá? Agora, outra questão. O outro método que tem para fazer isso. Para isso acontecer, eu tenho que ter feito um pré-dimensionamento adequado da estrutura, eu tenho que já saber como a estrutura vai se comportar, e eu não posso abrir o software, lançar todas as... eu gosto de lançar a viga de tal seção e depois eu corrijo. Não, eu tenho que já ter planejado a estrutura e já ter uma pré-concepção adequada com seções adequadas baseadas no vão. E essa que é a diferença que eu estou tendo aqui, ó. Tá? Eu não apliquei rótula em nenhum elemento estrutural aqui. Ok? Nenhum dos elementos tem rótula. Tá? As peças são iguais, as cargas são iguais, mas a questão é, esse P5 está com 8/16 falhando, o P10 tem 4/10 passando. Esse P7, que é o pilar que morre no primeiro andar, está com 8/16 falhando e ele foi para 6/16 passando. Tá? Esse P8 está com 8/16 passando e aqui vai para 4/10 passando. Ok? Esse P11 está com 8/16 falhando e aqui ele foi para 4/12.5 passando. Qual que foi a mágica aqui? A mágica foi o seguinte, eu não lancei uma viga genérica, eu pré-dimensionei essa viga, no caso até ela poderia ter uma seção maior ainda, porque ela está com um pequeno erro de flash ainda, que é possível corrigir, mas a questão é, eu tenho um vão de 6 metros, um pilar nascendo de cima, vou colocar uma viga de 14/40. Esse que é o erro aqui, ó. Essa viga aqui tem um momento fletor gigante. Ok? Tá? E, consequentemente, como essa foi modelada errada, ou foi corrigida errado muitas vezes, né? Colocar uma rótula aqui seria correção errada, mas como essa viga aqui não tem inércia suficiente para suportar esse momento de 26 na força-metro, ela começou a gerar negativo no pilar, começou a gerar negativo no seu outro pilar, começou a gerar negativo no pilar que nasce nela. Ok? Tá? Aumentei a rigidez dela, foi para 34 no forçamento positivo, mas reduziu o negativo, aumentou o negativo aqui, inclusive, isso aqui é auxiliar, né? Mas não mandou para o P7. Passou reto negativo, ok? Tá? E naturalmente, esse pilar que tinha um momento fletor pesado, que eu vou olhar as combinações base dele, mas ele tinha quase, eu tinha os 4.5 na força-metro, o mesmo modelo, quando coloca uma viga de inércia adequada, vai de 4.5 na força-metro para 1.65 na força-metro, ok? Poderia aumentar mais a viga e teria menos aço ainda. Entendido? Mas a questão é, eu não precisei rotular esse pilar, porque eu não tenho necessidade de rotular, porque eu não preciso colocar rótula para a estrutura se rotular ou se redistribuir naturalmente. O que eu tive que fazer é o seguinte, eu tive que pensar, calma Gilberto, eu fiz um pré-dimensionamento da estrutura, então se eu lancei a estrutura e ela teve um erro, teve alguma parte do lançamento que estava errado. Okay, nesse caso é óbvio, não foi feito o pré-dimensionamento, foi lançado viga de 40 à torta e à direito e depois começou a modificar as peças aqui. Inclusive vai ter muito maluco que, em vez de rotular, vai ver que o pilar não passa, ou está com muito aço, com 30, vou aumentar ele para 40. Tá? O que aconteceu quando eu aumentei o pilar para 40? Ok, ele reduz a taxa de aço, mas quando a estrutura é redimensionada, como esse pilar ganhou rigidez e toda a estrutura está
precisando desesperadamente de rigidez, o que vai acontecer é que aquele pilar que estava com 8 barras de 8,16, ele vai puxar mais aço e ele vai para 6 barras de 6, não 6,12,5, ok? Então não vai adiantar tanto, reduzir um pouco, mas ainda assim um pilar muito pesado e é uma correção errada, entendido? Tá? Então a questão é o processo correto para análise de uma estrutura e para modelagem você não precisa colocar rótulas. Você vai gerar naturalmente rótulas ou redistribuições, porque continua tendo um momento mais pequeno, fazendo como? Modelando a estrutura manualmente primeiro, pré-dimensionando ela manualmente, lançando a estrutura baseado no seu pré-dimensionamento. E se aparecer um erro, ao invés de sair aumentando, parar e pensar, por que que eu errei no pré-dimensionamento? Porque se você fez um pré-dimensionamento e ele não bate com o que apareceu no resultado, você errou no pré-dimensionamento. Então, pensar, o que que eu errei nesse pré-dimensionamento, refazer o pré-dimensionamento, ajustar o que você errou no lançamento, as onde que eu errei, ok? E ajustar a estrutura, entendido? E aí você vai conseguir resistir uma estrutura tranquilo, ok? Inclusive, a única questão é, esse pilar P13, que é o único pilar que não passa com taxa de aço pequeno, o que está acontecendo? Esse é o único pilar que aumentei uma carga axial pesada e realmente esse pilar, se aumentasse para 40, a taxa de aço ia de 6,16 para 6,10 e eu posso rodar a estrutura novamente, tranquilamente, e não vai aumentar a taxa de aço. Por quê? Porque aqui a estrutura tem rigidez adequada. Esse pilar ganhar rigidez não vai ser um problema para a estrutura. Posso te mostrar aqui, ó. Ele teve um pequeno aumento aqui, beleza? Pode acontecer um aumento aqui de aço, aqui pode ter otimização, pode pegar um pouco mais de carga, um pequeno aumento poderia ajustar novamente, mas a questão é, 45 agora voltou para 4 barras 10, mas a questão é que esse pilar aqui, ele só está com taxa de aço pesada, basicamente porque ele tem uma carga pesada, então um caso específico realmente foi um pré-dimensionamento errado novamente, mas todos os outros pilares da obra deveriam passar com a taxa de aço mínima, que inclusive talvez esse aqui possa ter diminuído agora, que eu aumentei sim, diminuiu, tá? Deixa eu verificar esse aqui também ficou a mesma taxa de aço, ok, tá? Mas a questão é, os outros pilares tudo passando com taxa de aço mínima, esse está passando com a taxa de aço pequena, tranquila, ok? E isso acontece porque eu pré-dimensionei a estrutura e lancei adequadamente ela, e modelei a estrutura baseada nos esforços reais dela. Eu não lancei, eu vou lançar a viga de 40 porque eu gosto de viga de 40, não. Eu pré-dimensionei a estrutura e essas rótulas surgiram naturalmente. O mesmo vai valer para laje, o mesmo vai valer para qualquer sistema estrutural, ok? Rótulas surgem naturalmente e negativo surge naturalmente. Se você tem momento positivo no apoio, por exemplo, também é um erro de modelagem de lançamento de pré-dimensionamento, ok? Entendido isso aqui? Bom, a questão é, planeje a estrutura, pré-dimensione e depois faça lançamento baseado nisso. Ok? Se você quiser saber mais sobre pré-dimensionamento, lançamento, análise, otimização, como que eu sei se um pilar compensa aumentar ou não, como eu sei se compensa aumentar uma viga ou não, quais os critérios, em qual ordem eu devo corrigir a estrutura, baseado em quais esforços, eu tenho um curso completo de concreto armado, onde eu demonstro justamente isso. Eu demonstro como que eu faço um projeto do início ao fim, sem fazer o lançamento torto de qualquer jeito, e depois começar a aumentar em qualquer ponto, e depois ter um final resultado, que tem uma taxa de aço absurda, ou tem um consumo de concreto absurdo, e a estrutura fica toda errada, ou entupida de rótulos com uma deformação gigante. Beleza? Mas por enquanto seria isso então. Tem um link aí na descrição do meu site, onde eu tenho meu curso concreto armado, e por enquanto seria isso. Até!